Olá, meu nome é Erika Santos e venho dentro da jornada do transtorno do processamento sensorial para nossa aula 4. Hoje eu vim falar do processamento auditivo. Foi muito votado lá no nosso grupo do WhatsApp e aí lá venho eu agora com essa aula. O que nós vamos pensar no sistema auditivo? Eu não vou falar de pessoas com dificuldade auditiva, eu vou falar de pessoas com dificuldade no processamento. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que têm dificuldade em identificar de onde vem o som que foi esse, se está dentro da onde eu estou, se está do lado de fora. Isso acontece muito. Como pessoas também que ficam assustadas com alguns sons, com medo, né? Então nós temos crianças hiperresponsivas auditivas e hiporresponsivas auditivas. Quando eu falo de hiperresponsivo auditivo, eu já vou pensar em crianças muito sensíveis. Então, são crianças que se assustam com barulho, que se incomodam com barulho. E isso, na sala de aula, traz muito transtornos. Por quê? É aquela outra criança que está tamborilando na mesa, o barulho de bater a caneta na mesa, ou de ficar balançando o pé e batendo na carteira, o próprio falatório na sala de aula, até a voz da professora, muitas vezes. A professora vai falar e quando a gente vai falar com criança, normalmente a gente afina a voz. Ai, que bonitinho, não é? E aí o que acontece? A criança já tampa os ouvidos, não é? Então, aí o que nós podemos pensar? Que essa criança ela vai ficando sobrecarregada. É uma voz mais fina, é um falatório na sala de aula, são barulhos do dia a dia e isso pode tornar a criança agressiva. Mas na verdade ela não é agressiva, ela só está respondendo aos estímulos do ambiente de uma forma que não é a correta, que não é a que deveria ser, uma forma imatura, né? Então, nós precisamos pensar sobre isso. E quando eu vou falar com a criança, ela tampou o ouvido, que eu fale mais grosso, que eu fale mais baixo. Porque às vezes, na hora de cantar uma musiquinha, tirei o pau no gato, a criança tampa o ouvido. E aí eu posso cantar, havia uma barata na pá, né? E aí a criança até tira e ouve. Mas como que nós vamos fazer isso na sala de aula? Então, nós temos o uso de abafadores, se a criança aceitar, porque muitas crianças não aceitam, porque elas também têm dificuldade no processamento tátil e não vão aceitar nada na cabeça. É uma criança que precisa sair um pouco da sala de aula, balançar um pouco no parquinho, se ela conseguir, se ela não tiver dificuldades vestibulares, porque muitas crianças com transtorno do processamento auditivo também têm dificuldade no processamento vestibular. Então, elas podem não aceitar ir para o balanço, mas é uma criança que precisa sair da sala. E aí, dentro da rotina visual dela, precisa ter aquele momento dela sair da sala. Então, eu vou vendo quanto essa criança aguenta. Érica, isso é para sempre? Isso não é para sempre. Isso precisa ter um tratamento, isso precisa que a criança vá amadurecendo o sistema auditivo, precisa de estratégias sensoriais para que ela consiga ficar em sala de aula. Ou tem criança que se distrai com todos os barulhos. Essa criança ela não pode sentar próxima à porta, ela não pode sentar próxima às janelas. Então é uma criança que precisa estar sentada mais no meio da sala. Por que no meio da sala? Porque o som ele reverbera. Então aquela criança que senta de frente para o professor ali na coluna do meio, vamos pensar, não, ela tem uma outra o som que chega até ela chega de outra maneira como as crianças que chegam próximo à parede. Porque próximo à parede o som vai bater na parede e vai voltar. Então, essa reverberação do som também tem que ser pensada. Agora, já imaginou uma criança dessa numa festa junina, numa festa de Dia dos Pais, festa de Dia das Mães? Ela já teve que suportar os ensaios e às vezes os sons ficam muito, muito altos. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar, porque as festas elas costumam ter o som muito alto. Então nós vamos precisar repensar se há necessidade do som ser tão alto assim, porque algumas crianças não vão conseguir ficar. E temos as crianças também que não percebem quando são chamadas,
demoram às vezes para responder ou não respondem. Então, a gente pensa o quê? Que a criança não ouviu, quando na verdade ela ainda não processou, ela não discriminou. Ela não conseguiu discriminar de onde vem esse som. Agora, em casa também acontece isso, de você tá dando uma ordem para a criança, tá conversando com a criança e ela não percebeu o som. Isso é a pouco sensível, a hiporresponsiva. E em casa, a hiperresponsiva. A hora que você liga o aspirador de pó, a hora que liga o liquidificador, a criança já fica extremamente incomodada. Então eu preciso avisar o meu filho que eu vou ligar, levar ele para um lugar longe do aparelho que eu vou ligar, às vezes é um secador de cabelo. Eu preciso fazer com que isso aconteça. Algumas pessoas, quando ouvem a mensagem do WhatsApp em 2 vezes, elas ficam tontas, ficam enjoadas. Então nós temos que pensar o que vamos fazer com as nossas crianças. Em vez de achar que não tem nada a ver, é frescura dela, eu validar a fala da minha criança. Porque se ela está incomodada, o copinho dela vai enchendo. É um barulho em casa, é um grito, vai enchendo. Quando chega na escola, ela vai ter contato com o amiguinho. Criança fala fino, o amiguinho fala mais fino, ela bate no amigo. E aí o que a gente pensa? Nossa, essa criança está agressiva. Do nada ela me bateu. Não existe do nada. Não existe do nada. E nós temos que pensar em sistema nervoso autônomo. Essa criança não tem condição de responder muitas vezes de outra forma. Não adianta, por mais que os pais falem, porque aí a escola pede para o pai conversar com a criança. Eles conversam com a criança, ela sabe que não pode fazer. Só que é uma resposta de sistema nervoso autônomo. Ela se sente em perigo, luta ou fuga. Ou ela quer sair daquela sala de aula imediatamente, ou ela vai para a luta, empurra os amigos, bate nos amigos. Então, é uma criança que tem dificuldade em permanecer ali na sala. Eu vou ter que ser maleável e perceber tudo isso. Quem vai avaliar a responsividade da criança é o terapeuta ocupacional. É o terapeuta ocupacional que vai falar sobre as estratégias sensoriais, mas nós, enquanto professor, enquanto pais, nós podemos olhar e perceber as dificuldades daquela criança. Então, eu já vi que quando eu vou falar com ela, ela tampa o ouvido, que tem momentos na sala de aula que ela quer fugir. Então, se eu vou dar uma aula que requer mais barulhos, eu vou pensar nisso antes. Eu deixo a criança dar uma voltinha fora, claro que junto com alguém, né? A criança vai dar a voltinha dela, volta para a sala, fica mais um pouco. Essa criança, muitas vezes, ela precisa sair 10 vezes da sala. Mas as vezes que ela sair, tem que estar no planejamento da aula dela. Então, atividade, sair. E essa atividade não precisa ser uma atividade tão complexa. Às vezes vai ser uma atividade muito pequena, em que ela vai, dá uma volta, volta de novo. Então, tudo isso na rotina visual da criança, ou na rotina escrita da criança, mas ela vai sair com um comportamento adequado. Eu não vou reforçar comportamentos inadequados para ela, deixando ela sair a hora que ela quiser. Mas eu vou ter que ter essa maleabilidade de perceber o momento que a criança cansou, que deu para ela, e falar, olha, tá na hora de sair. Vamos lá, vamos dar uma volta, dar uma relaxada. Sabe quando a gente chega em casa e, tô cansado, não quero nem ouvir barulho. É mais ou menos por aí. Então, nós temos que pensar, respeitar. Isso dá certo, gente. Quando eu respeito a minha criança, quando eu ouço a minha criança. Muitos pais falam das festas que eles vão na casa de parentes, ou vão em festas e ficam na festa. Quando sai da festa, a criança está agressiva. Por quê? Porque o copo dela encheu. Não é porque ela é agressiva, o copo dela transbordou. E transbordou em comportamentos inadequados. Então, eu tenho que pensar. Vou na festa, dou um tempo fora da festa, se eu quiser voltar, eu volto mais um pouco, mas sem ultrapassar o limite do meu filho. Tá joia? Na sexta-feira tem live, nós vamos conversar sobre as dificuldades do sistema auditivo. Até sexta!